paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouquinho mais. Já estamos chegando ao final do nosso livro, né? Guerreiras de Oração, da Stormy Martin. Estamos hoje no capítulo 10. Tem sido um caminho para uma vida de vitória, com certeza, para todos nós, né? Eu recomendo também a vocês a terem o guia de estudo, que é onde nós aprendemos, estudamos e lemos o profundo da Bíblia para entender um pouco mais o que é ser uma guerreira de oração, o que é estar esperando de Cristo, estar melhorando para Cristo, né? Então, o capítulo 10, ela fala, no capítulo passado, ela fala um pouco para identificarmos o campo de batalha da nossa mente, né? Para sermos guerreiras onde sabemos onde estamos pisando. E nessa semana, ela menciona nesse capítulo para seguirmos a ordem do Senhor de como e para resistir ao inimigo. Então foi um capítulo bem interessante e eu queria dividir um pouquinho com vocês, tá bom? Como que podemos fazer para o inimigo parar de nos atormentar? Porque o inimigo não para, ele é constante nas suas lutas e nas suas batalhas e nas suas tentações para com a nossa vida. E a palavra diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Em Tiago 4:7. Mas como podemos resistir a ele? Como podemos fazer com que ele fique longe do nosso caminho, né? As palavras que vêm antes nesse capítulo, nesse versículo da Bíblia, diz: submetam-se a Deus. Submeter-se significa obedecer, subordinar-se, né? Estar ali pronto para fazer o que Deus quer na sua vida. Então, quando queremos nos submeter a Deus, é como o soldado se submete ao seu capitão. Ele está pronto para fazer o que o capitão mandar. E o nosso capitão aqui, no caso, é Jesus Cristo na nossa vida. Mas o que pode pôr fim a tudo isso em nossa vida, né? Todos os questionamentos, as tristezas, as lutas que passamos diariamente, onde o inimigo tem nos atacado. Quando somos humildes, quando nos submetemos a Deus com humildade de coração, é quando o inimigo fica mais furioso com a gente, né? Resista ao inimigo rejeitando o orgulho. Muitas das nossas lutas é porque somos orgulhosos o suficiente para não assumir que Deus está no controle. A cura para o orgulho, o mundanismo e o pecado é a humildade, né? É ela que cura para muitas outras coisas. A humildade vem pela submissão a Deus. Temos que ser submissos a Deus, né? O inimigo conhece nossas fraquezas e é por isso que cada ponto fraco, todos os nossos pontos fracos devem ser submetidos a Deus em oração. O orgulho nos cega muitas das vezes. Em muitas das situações nós somos orgulhosos e não queremos pedir, nem colocar, nem submeter aquela situação a Deus, pensando que podemos fazer algo por nós mesmos, mas não podemos, né? Qualquer área não submetida a Deus em nossa vida é muito perigosa, porque traz uma brecha muito grande para o inimigo usar contra nós mesmos, né? Nos tentar fazer com que pequemos. Qualquer área. É por isso que o primeiro passo para resistir ao inimigo é submeter-se a Deus em todos os aspectos, né? Não importa a força com que o inimigo investe contra nós. Se estivermos determinados a resistir, o inimigo não vai prevalecer, porque Deus é suficientemente gracioso para nos dar sabedoria, discernimento para guiar os nossos passos e confortar o nosso coração. Quando resistimos ao orgulho, estamos resistindo ao inimigo. Quando nos aproximamos mais de Deus, ele responde com reciprocidade. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Todo pecado é iniquidade e toda iniquidade é rebeldia contra Deus, né? A raiz da rebeldia contra Deus é o quê? O orgulho. Então, Deus nos dá um novo ânimo quando somos humildes. Em Isaías 57:15, assim diz o Senhor:
que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, quando reconhecemos nosso orgulho, respondemos com tristeza e arrependimento em nosso coração, somos purificados e fortalecidos por Deus. O inimigo quer nos separar de Deus, mas ele só pode nos separar de Deus se dermos ouvidos a Ele. Em vez de ouvir a verdade de Deus, quando ouvimos a Ele, nós pecamos. Então, precisamos resistir ao inimigo, recusando também o medo. O inimigo traz de muitas maneiras medos nas nossas vidas, né? Você é feito de espírito, alma e corpo. Todos nós somos. Sua alma é feita de mente e sentimentos, e isso inclui a sua vontade, tá? Em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, a sua vontade prevalece em muitas das situações, né? O medo aumenta à medida que nos envolvemos demasiadamente com o mundo. Quanto mais no mundo estamos, mais medrosos ficamos. Se você tiver medo, o inimigo vai aproveitar dessa situação para aumentar e deixar você emocionalmente paralisado, né? Temos a raiz do problema, a raiz do medo em si, você está longe de Cristo, porque quando você está perto de Cristo, você é forte. Você sabe que Ele está guiando e sabe que o melhor irá por vir por você, porque Ele intercede por nós, né? Mas muitas das vezes nós temos medo do futuro, medo de fracassar, medo de não atender às expectativas, medo do julgamento das pessoas, de crítica, medo de tudo. Por curiosidade, às vezes buscamos coisas que não é do agrado de Deus e deixamos com que brechas sejam abertas e o inimigo entre em nossa vida, nos causando medo, né? Mas entregue, submeta-se a Deus, entregue talvez algo que você fez de errado, um pecado cometido, um desvio que você fez. Submeta-se a Deus e Ele vai cuidar de você. Apenas Deus tem essa libertação para você. Não outros caminhos, somente Deus. E essa libertação é gratuita. Quando me aproximei do Senhor, ela diz, é um testemunho, né? Antes de aceitar a Cristo, ela era atormentada diariamente e a maioria do medo que se passava com ela era se um ladrão entrar em casa, se ela fracassar, se sofrer um acidente, se pegar uma doença mortal. Lembro-me de que, como ela diz que se lembra quando era horrível, se sentir quase paralisada pelo medo. Era mais que simplesmente o medo, né? Era terror, era o espírito de medo da parte do inimigo que trazia e colocava sobre a vida dela. Quando me aproximamos do Senhor, né, toda depressão, toda ansiedade cai por terra, porque nos buscamos mais de Deus. Né? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz em 2 Timóteo 1:7. Né? Todos enfrentamos lutas, mas temos que continuar orando, temos que continuar ter sabedoria, respeito, discernimento para fazer a vontade de Deus. Você é nova criatura em Cristo, né? Coloque tudo diante ao Senhor, tudo na sua vida. Paulo nos conta seu modo de viver, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Né? Devemos fazer o mesmo todos os dias, resistindo ao diabo e orando por milagres. Durante o período que Pedro esteve preso, a igreja estava intercedendo por ele, né? Como diz Atos 12:5. Muitas pessoas eram conduzidas pelo Espírito para orar por Pedro com fervor. A história de Pedro me chamou um pouco a atenção pelo fato de ter pessoas intercedendo por ele.
Às vezes nós intercedemos por pessoas que jamais vamos saber o que aconteceu ou qual será o livramento, qual será a posição. Jamais saberemos o desfecho de toda essa história, mas Deus sabe. Então precisamos estar continuar orando, né? Pedro cochilava entre dois soldados, então o cárcere, Deus fez com que os soldados dormissem e Pedro fugiu ali, né? Apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro e o anjo instruiu Pedro a calçar as sandálias e segui-lo. Eles não apenas passaram a primeira e a segunda guarda, como também o portão abriu sozinho para eles. Pedro se dirigiu à casa onde as pessoas continuavam a orar. E ao bater na porta, elas não podiam acreditar que era ele. Era um milagre ainda maior do que poderiam ter imaginado. Deus tirou Pedro da prisão. Então, as nossas orações podem sim fazer maravilhas na vida de outras pessoas, por isso devemos estar sempre em oração, sempre intercedendo pelos outros, né? Você nunca sabe como suas orações poderão libertar uma pessoa do que ela está presa. Muitas das vezes não precisamos saber qual é a razão exata porque estamos orando para aquela pessoa, mas se Deus colocou no seu coração, ore. Porque Deus sabe o problema dela. Você não precisa saber, mas Deus sabe. E Deus vai entrar com a providência através da sua oração. Amém? Com frequência, nós deixamos de orar por um milagre porque não podemos imaginá-lo, né? Precisamos parar de fazer isso. E precisamos confiar que Deus opera milagres e orar por milagres. Imaginar que temos de dizer a Deus como realizá-lo. Não precisamos dizer a Deus como realizá-lo. Deus sabe todas as coisas. Deus vai fazer o que é melhor para você, sempre. Mesmo que você não ache isso. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8, 9: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não estamos sozinhos aqui. E acredite, irmãos, tem muitos guerreiros e guerreiras de oração lá fora que estão passando por dificuldades muito maiores do que a sua. Então seja forte, persevere no Senhor e não desista, porque Ele sabe. Quando Deus põe em seu coração o desejo de orar por algo, não duvide que você pode orar com eficácia. Nem pense que o alvo de sua oração é impossível de acontecer. Toda guerreira de oração deve estar convencida de que Deus pode operar milagres em qualquer momento e de que seu poder não está limitado àquilo que achamos ou sentimos que Ele fará. Resista ao inimigo sem nunca desistir. Quem faz a obra é o Senhor, nós só plantamos a semente. Se ela vai florescer, depende do Senhor, não de nós. Jesus disse que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Não desanime nem deixe de orar, o inimigo vence quando desistimos. E não se preocupe com suas provações. Elas não se tornam desqualificadas para ser uma poderosa guerreira de oração, né? Quando temos lutas e às vezes não andamos pelo caminho do Senhor, às vezes nos desviamos. Não quer dizer que Deus vai nos abandonar, né? Que vai nos tirar da linha, não. Entregue ao Senhor, né? Submeta essa fraqueza ao Senhor e volte para os caminhos de Deus e continue a sua oração, porque a sua oração é importante. E o inimigo quer que você desista e que pare de orar, mas você não deve, você deve persistir e continuar, né? O momento certo para se submeter a Deus é agora, sempre, né? O momento certo para resistir ao inimigo é agora. O momento certo para viver na liberdade de Cristo, o que Ele tem para você é agora, né? O momento certo para entregar sua vida em oração e permanecer firme no Senhor é agora. Não deixe para amanhã. Você não sabe se amanhã você estará aí com toda essa pandemia que tem acontecido no mundo hoje, né? Não sabemos se estaremos aqui amanhã. Então faça agora. Muitas vezes as pessoas desistem de orar porque a resposta não vem,
mas Deus nos manda continuar a orar e nunca desistir. Mesmo que você tenha orado por anos, por meses, às vezes oramos por dias e queremos já a resposta do Senhor. Não é assim, né? Temos que esperar, temos que permanecer firmes no Senhor, que Ele sabe o melhor horário, a melhor data, o melhor dia e o melhor momento para você receber ou não aquilo que você tem pedido a Ele, né? Alegrem-se sempre e orem continuamente. Resista ao inimigo estando satisfeita. Suplicar e orar que o fardo que você carrega em seu coração seja entregue a Deus. Deus deseja fazer muitas coisas em nossas vidas, mas para chegar aonde Ele quer nos levar, precisamos viajar com Ele passo a passo numa caminhada de fé. Queremos tudo agora em vez de estar satisfeita onde estamos e com o que temos no momento, sabendo que Deus nos reserva mais do que podemos imaginar. Deus quer que você se torne cada vez mais dependente dEle, a fim de levá-lo a lugares que você jamais poderá chegar sozinha. Ele tem planos para você, mas você tem que caminhar com Ele. Que seja feita a sua vontade, não é assim que a palavra diz? É por isso que você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Deus ama muito você, além do conhecimento que você tem, o plano maravilhoso para a sua vida. O inimigo quer tirar tudo isso de você. Não importa a força que o inimigo, Deus é sempre maior na nossa vida. Amém? Precisamos passar mais tempo a sós com Deus para nos comunicar nosso coração a Ele e ouvi-lo comunicar o coração dele a nós. Precisamos nos entregar, precisamos submeter e precisamos buscar mais e mais de Cristo. Não desista de orar em nenhum momento. Não desista de interceder por aquela pessoa porque você acha que ela não está fazendo valer a pena a sua oração. Não é você quem decide, Deus simplesmente coloca no seu coração. Amém? Então, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Tem sido dias muito difíceis e eu sei que daqui para frente as coisas não vão melhorar. Então, precisamos perseverar, esperar que o Senhor faça o melhor para as nossas vidas, sempre. Amém? Eu vou orar com a oração que ela nos deixa no finalzinho do capítulo. E que Deus nos abençoe sempre, né? Senhor, ajuda-me a submeter a Ti em todos os aspectos possíveis. Mostra-me todas as áreas em minha vida em que não posso e não estou fazendo isso. Não quero ser amigo do mundo, pois valorizo a amizade contigo acima de tudo. Revela qualquer orgulho em mim, a fim de que eu possa me arrepender. Faze que o reconhecimento traga dor e lamento à minha alma. Rejeito todo orgulho em mim, toda rebeldia contra Ti, Senhor, e reconheço que essas coisas são características do inimigo. Não quero jamais ir contra a Tua vontade, nem cooperar com o inimigo. Quero resistir a ele de todas as maneiras possíveis, para que Tu não te oponhas a mim. Ajuda-me, Senhor, a odiar o que é mal e a me apegar ao que é bom, a não resistir a Ti e não dar lugar ao diabo. Pertenço a Ti desde o dia em que recebi o Senhor como Salvador na minha vida. Portanto, o inimigo não pode me controlar de modo algum. Ajuda-me a resistir todas as mentiras do inimigo e a não permitir que ele me convença de que fui desqualificada para ser poderosa guerreira de oração que Tu me chamaste para ser. Recuso-me a permitir que o inimigo me convença a desistir de orar. Não permitirei que ele me ameace com seu passado ou me torne insatisfeita com quem eu sou hoje ou com o que ainda não realizei, Senhor. Capacita-me a resistir ao inimigo em todas as formas possíveis para que ele fuja de mim. Não permitas que eu seja vencida pelo mal, mas ajuda-me a vencer o bem com o bem, o mal com o bem, Senhor. Tu és a rocha sobre a qual permaneço e não serei abalada. Obrigada, Jesus, porque sou mais do que vencedora por Ti. Senhor, ajuda-me a ser uma guerreira de oração eficaz. Ensina-me a entender a autoridade que me deste em oração. Capacita-me a usá-la para destruir as fortalezas que o inimigo tenta estabelecer em minha vida e na vida das pessoas que puseste, Senhor, em meu coração.
Não permita que minhas orações sejam impedidas ou enfraquecidas em nenhum momento, em nenhum aspecto, Pai. Mostra-me o que tenho que fazer para elas causarem o maior impacto possível. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Que a paz seja contigo. Amém.